Olá pessoal, dando seguimento ao nossa sequência aí de casos curtos. Hoje eu vou voltar para o que dá Ibope, voltar para obesidade. E de um caso bem prático, bem comum no consultório, que é a situação atual de questionamento em relação ao reganho de peso. Então vou trazer um casinho aqui de uma paciente que usou Ribelsus, depois migrou para Mounjaro, e alguns pensamentos e algumas análises e, e compartilhamento de como eu tenho feito nos meus pacientes, né? Sempre trazendo alguns estudos e algumas impressões pessoais minhas, tá bom? Então vamos direto ao que interessa. Então, uma mulher de 44 anos, IMC inicial de 28, peso inicial dela era 72, ela tem um pouquinho menos que 1,60 m, daí o cálculo é em torno de 28. E na época que ela me procurou, estavam começando a sair a tirzepatida, e ela achava que era um custo muito alto, enfim. E já tinha tentado, em momentos anteriores, a própria semaglutida, mas injetável, e queria avaliar, porque estavam começando a fazer aquelas promoções de compra duas, não sei o que, vi que tem a semaglutida oral e tal, Ribelsus, queria saber. Eu falei, então a gente pode tentar. E aí a gente fez isso, ela já tinha usado previamente, eu comecei a semaglutida oral, e com a progressãozinha lá direitinho, 3, 7, 14 miligramas, em que ela não conseguiu perder o que ela tinha ganho. Assim, ela já vinha com um ganho anterior de mais ou menos uns 18 quilos, por conta desses dois fatores agravantes que eu coloquei. Ela faz uso ainda de um antidepressivo, mas e tinha uma insônia bem significativa. O psiquiatra, quando adicionou a quetiapina, ela teve um ganho assim, bem significativo, e ao longo do tempo, já até um pouco antes da quetiapina, ela tinha tido também um outro período de ganho em função de uso de corticoide, que ela fez uma miocardite pós-vacina de Covid, pós a vacina da Pfizer. E então foram dois momentos assim marcantes que ela teve um ganho de peso significativo e não conseguia, ou seja, ela adicionou peso, não voltou, adicionou de novo e não voltou, tá? Então, cheguei na dose de 14, tá? Ela só tinha perdido 6 quilos, e obviamente que ela não ficou contente, falou, olha, continuo com fome, essa dose não está resolvendo, diminuiu, mas não foi o peso que eu gostaria, tá? E ela me perguntou, falou, será que eu posso aumentar essa dose? Na época, não tinham estudos assim mais significativos de doses acima de 14, né? Agora que estão liberando, mas já tinha saído o primeiro com uma dose de 50, mas eu confesso que na ocasião ainda não tinha visto esse estudo, foi bem mais ou menos no período que ela me perguntou. E depois acabei sabendo, falar, já tem uma dose maior, e aí eu vou discutir até esses trabalhos aqui, tá? Eu não sou da turma da diabetologia que fica lá sabendo o que saiu no congresso, nem fazendo live, dizendo que acabou de ser lançado, eu deixo o pessoal usar na frente, né, e depois eu uso. Fico ligado no que está acontecendo, estratégia minha, aprendi com minha esposa, fala que não quer ser nem a primeira nem a última a prescrever nenhum remédio. Então, eu já tinha saído, eu não sabia apesar de que mesmo hoje ainda não tem aprovado, mas eu acredito até que tem pessoas que tentem fazer doses acima de 14 por via oral, mas enfim, é só um contexto aqui da situação, já tendo trabalho, ninguém consegue acompanhar todos os trabalhos em tempo real, eu acho que não vejo nenhum problema em relação a isso. Mas é só um contexto aqui, já que ela tinha me perguntado sobre a dose, e depois eu falei para ela, mas quando eu compartilhei com ela, a gente já tinha mudado a estratégia, tá? E aí são os trabalhos, tá? O Waze-Zoom, que mostrou a eficácia, que ele comparou com placebo, numa dose de 50 miligramas, tá? Um estudo randomizado, 68 semanas, com mais 600 participantes, com MC de 30 ou acima de 27 com comorbidade. Ela até encaixaria aqui, que ela tinha 28,
tá? E o resultado primário é uma perda de 15% com 5 miligramas. Tem várias coisas no estudo, aqui está o gráfico. E o que eu achei interessante é que 1/3 aí, mais ou menos, dos pacientes chegaram a perder mais que 20 quilos. Então, assim, aquela coisa de você olhar para o copo vazio, para o copo cheio, né? Tem um percentual lá que perdeu um pouco menos, né? Mas se a gente pegar aí a perda acima de 20%, foi bem interessante. Então, é um dado a gente ficar atento e analisar. E aí, depois do 50, que saiu o estudo do OASIS 4, que é a semoral, isso ambos os estudos com pacientes obesos não diabéticos, tá? Estão avaliando a eficácia de 25 miligramas no mesmo desenho, quanto placebo, uma perda aí próxima, quase 15%, e 13,5%, tá? Uma dose superior claramente a 14, mas um pouquinho inferior à dose de 15. Então, assim, aparentemente preenchendo uma lacuna aí, ou dando uma possibilidade de você incrementar a dose, tá? Mostrou um perfil de segurança consistente com a classe GLP-1, e os eventos gastrointestinais são os mais comuns. Quando eu fiquei olhando o trabalho, a primeira coisa que eu pensei foi isso aqui. Então, assim, a nossa limitação é a questão de náusea e vômito, né? Diarreia um pouco menos, mas por que eu trouxe aqui? Eu achei interessante, quando a gente for analisar e cogitar fazer essa transição, tendo aprovado e as pessoas optando por essa estratégia, se a gente for olhar aqui, e esse aqui é um estudo, é outro trial, que aqui é com diabético, que é o Pioneer, tá? Quando a gente compara o 14 com 25 com 50, se a gente for olhar, ó, náusea e vômito, 18% e 10% com 14, quando a gente pula para 25, tem um salto bem significativo de náusea para 27, mas para mim o mais limitador na prática é o vômito, que é o que às vezes impede o paciente de continuar tomando. Doente que tem doente, doutor, vomitar é morte para mim e tal. E outros, às vezes, um episódio isolado, mas eu particularmente detesto que o paciente emagreça passando mal, não consigo ver sentido nisso, tá? Então, a, quando a gente migra aqui de 14 para 25, que ele tem um salto aqui de 10 para 17, mas quando a gente migra de 25 para 50, os percentuais ficam mais ou menos parecidos, tá vendo? Ó, de náusea 27, 27, de vômito 17 para 18. Não muda muita coisa. Obviamente fazendo o adendo que quem aguenta é chegar a 14, tá? Então, eu tenho um monte de doente que não consegue chegar a 14. Chega a 7 e já está no limite, não consegue aumentar. Então, mas é um dado interessante. Quando a gente migra para cá, o efeito colateral parece que daqui para cá não muda tanto, tá? Então, essa é a informação importante, tá? E se a gente comparar os estudos em relação a sema em dose mais elevada, né, que são o Pioneer são com diabéticos e o OASIS em não diabéticos, tá? Então, com os diabéticos, você vê que aqui de 14 para 25 a gente ganha 0,3 de glicada, e aqui mais 0,2, né? Parece ter um incremento aqui, e é assim como no peso. Você vai para 25 e perde um pouquinho mais de peso. Não é nada maravilhoso, mas é um ganho adicional. Se a gente imaginar que daqui para cá não tem tanto efeito colateral a mais, então é uma estratégia a se pensar, tá? Mas quando a gente vai para o não diabético, só para obeso, a gente não tem o mesmo parâmetro por não ter esse trial com placebo em 14 miligramas versus placebo, a gente tem em 50 e 25, mas a perda de peso aqui, ó, 13,6, que eu mostrei, e o 15, né, um pouquinho mais com 50 miligramas, mas, como eu falei, não tem o trial dedicado ao não diabético nessa dose, como foi o desenho do OASIS 1 e o OASIS 4, tá? E se a gente for olhar, essa são suposições, né? Em relação à glicada em DM2, a curva parece ser linear, quer dizer, você tem ganho em 25, tem um pouquinho mais para 50, ou seja, para cada salto desse você ganhou aí em torno na realidade, de 14 para 50 você ganhou em 0,05, né? Se a gente voltar aqui, ó, aqui, ó, de menos 1,5 para menos 2, né? Você ganhou aqui 0,3 e ganhou mais 0,2, tá? Então o salto foi de 0,5% com esse incremento de dose, e na obesidade o maior salto foi quando você pulou de 14 para 25, tá? Mas eu acho até que ganhou um pouquinho, mas isso aqui eu estou tirando de alguns trabalhos e de comentários editoriais também, tá? O que eles consideram que, aparentemente, eles consideram que o ganho maior foi entre 14 e 25, e de 25 para 50 nem tanto.
A suposição é que essa dose 25 seja equivalente ao subcutâneo de 2,4. E aqui a ideia que é um pouquinho diferente nos trabalhos que a gente tinha com a lira, que para controle glicêmico parece você ainda continuar tendo um benefício até 50, mas para perda ponderal, esse ganho maior se captura já com 25, não tem tanto ganho, que era diferente, né? Na lira, a gente parava em 1,8 em relação à glicemia e depois dali para frente era para peso, tá? Então aqui nessa questão do oral, parece, apesar de a gente, como eu disse, se a gente for voltar, né, só para obeso sem diabético, você capturou, em geral, um ganho significativo aqui, teve um adicional que é questionável, vamos dizer assim, você aumenta um pouquinho, mas eles optaram por lançar o 25, tá? Então, voltando para minha paciente, na fase 2, ela depois aceitou usar a tirzepatida e eu escalei a dose, 2,5, 5, até o peso que ela mais ou menos queria chegar, e aí ela perdeu adicionalmente mais 14 quilos. Aí ela chegou no peso, adorou, chegou no peso que ela queria, né, para o MC normal. E se a gente for botar percentualmente do início, obviamente que os 6 primeiros quilos foram com a sema, o resto foi com a tirzepatida. Então ela é considerada como uma boa respondedora, perdeu mais que 20%, a gente viu lá né, até na própria sema oral, alguns pacientes que realmente perdem acima de 20%, mas é o questionamento dela, eu botei a frase que ela me perguntou, falou, Marcos, tô com medo de tirar o remédio, cheguei no peso que eu não conseguia ter há muito tempo e eu tô com medo de reganhar, que já tinha acontecido em outras situações com ela. E aí é que a gente tem os estudos de reganho, né? Se a gente for olhar a tirzepatida, o SURMOUNT 4, né, a gente chega aqui 36 semanas, quando você divide, né, o grupo continua com a tirzepatida no que se interrompe, após um ano ele recupera aí, sobra mais ou menos a metade, aqui ele tinha perdido um pouquinho mais que 20%, ele recuperou menos 9,5% e ficou mais ou menos, se a gente arredondar aqui para 20, ele perdeu, sobrou 10, mais ou menos, tá? Então ele recupera em um ano mais ou menos a metade do que ele tinha perdido. Isso em média, tá? Então eu falo que meus doentes não obrigatoriamente vocês são a média, tá? Essa aqui é uma outra análise pós-hoc que eu achei interessante porque ele separa lá, divide em reganho menor que 25, foi quem praticamente manteve o peso, também depois de um ano, né? Que é a outra análise. E as frações aqui, entre 25 e 50, 50 e 75 e maior que 75. Eu botei o highlight aqui das duas pontas. Então, 17% aqui conseguiu manter o peso e 24% voltou praticamente ao tudo, recuperou tudo. Então, esse é as pessoas estão tentando olhar para esse grupo aqui para saber o que ele tem de diferente, né? Que ele não recuperou, tá? Isso acontece também com a sema, o Step 1, né? Depois de 68 semanas, diferente da tirzepatida, um ano depois eles recuperaram 2/3, tá? Então foi até mais que a metade, que aconteceu mais ou menos no SURMOUNT. Então, igualzinho, parou, volta e ganha o peso de novo, tá? Eu achei interessante trazer só um dado aqui do STEP, no período da perda, claramente o estudante melhora a pressão, só que é da sistólica, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, tanto com a tirzepatida quanto a sema, com doses maiores, eles perdendo peso, e a melhora da glicada, aqui mesmo no não diabético, tá? Então, e eu achei interessante aqui no Step 1, que ele mesmo depois do reganho, a glicada dele fica mais baixa depois. Isso aqui, para quem já leu lá os trabalhos do DPPOS, tem algumas coisas bem interessantes que têm correlação com isso. Quem já leu ou não se atentou para isso, depois tenta dar uma olhada. Eu acho que eu não fiz nenhum caso sobre a questão de pré-diabetes aqui não, mas depois eu posso trazer, tá? Atualmente, o que eu fiz para ela? Eu fui reduzindo, falei, vamos tirar o remédio, não tem sentido você ficar com esse peso usando dose cheia. Eu fui desmamando, ela agora está com 2,5 a cada 15 dias. Eu faço 2,5 semanal, 2,5 10 dias, 2,5 15 dias. É a estratégia que eu uso, tá? Não tem nenhum trabalho sobre isso, pelo menos nunca li nada, né? E ela tem mantido o peso estável, tá? Então essa dose de manutenção tá conseguindo manter. E o que ela questionou é o custo, obviamente. Eu sugeri para ela o seguinte, falei, olha, vamos tentar fazer a sema oral de novo, porque você vai ter um custo menor, a gente consegue uma dose de manutenção, e ela aceitou, ela achou uma boa alternativa. Então, apesar de ter sido uma estratégia que não foi suficiente para perda, eu acho que para manutenção acho que vale a pena tentar, eu tenho feito isso com alguns doentes.
Quem está conseguindo chegar a dose espaçada de 2,5 mantendo cada 10, 15 dias, eu sugiro, especialmente no caso dela, que ela já tinha usado a sema e tinha um paciente que toma horror da semaglutida oral ou 12. Doutor, vomitei pra caramba, passei mal, não quero voltar esse remédio. Você não vai obrigar a pessoa a voltar. Mas, no caso dela, que ela tolerou e até queria aumentar 14, ela achou uma boa. Falou, então vou tentar, que realmente diminuir a minha fome, mas eu não consegui perder. Então é uma estratégia interessante no doente que já usou previamente. Tá? Mesmo que eu não usou, mas eu usou a sema subcutâneo, enfim, está num preço um pouco mais acessível, né, por conta de mercado e tal, então eu acho uma alternativa interessante. E aí, o que faz a diferença para a pessoa manter? Isso é que eu falo. O paciente que para tanto a sema quanto o tirzepatida, ele sai daquela bolha. Eu botei aqui uma nave, mas assim, sai daquela situação em que nada traz fome para ele. E ele para de usar o remédio e ele cai no mundo real, né? Lanchonete, estresse de trabalho, confusão, horário, engarrafamento, tudo. E, ou seja, se ele voltar para o mesmo ambiente sem nenhuma mudança, ele reganha o peso. É diferente disso, né? Então, um paciente que sai do remédio, mas com uma outra estratégia, incorporado já dieta, atividade física que não fazia, esse é o doente que consegue manter o peso. Então, isso foi que esse braço do Surmount em orientais mostrou. Quando eles foram analisar aquele grupo que tinha que reganhou menos que 25%, na análise de regressão multivariada, o que fez diferença foram as consultas com a equipe de mudança de estilo de vida. Nutricionista, educador físico, ou seja, a manutenção e engajamento com mudança de hábito é o que faz a diferença. Simples assim. Não tem outra. Então a pessoa volta a ter fome, mas ela está engajada, está com outro, enfim, outro hábito de atividade física, incorporou a dieta nova, enfim, isso é o que faz diferença. Tá? Então o estudo aqui mostra o que a gente vê na prática. Então o estudo está corroborando o que a gente consegue identificar no dia a dia. Tá? Então, em síntese, se a gente comparar aqui a sema, ela, no caso, perdeu pouco, a monoterapia mostrou insuficiente, que é o que acontece eventualmente, e escalando até uma dose aí de 7.000, eu cheguei no peso que ela queria, ela chegou também no peso que ela queria. Né? Ela tem ideia de que a doença é crônica, né? E no caso dela, a transição para uma molécula mais potente fez muita diferença, é o que a gente vê na prática. Tá? As conclusões, a gente sabe que a tirzepatida tem potência claramente superior, tá? No caso dela não foi diferente. A gente sabe que se parar, a tendência é reganhar, tá? Invariavelmente vai recuperar o peso. No entanto, eu sempre falo para os doentes que eles não são a média, ele pode ser aquele ali daqueles menos que 20% que manteve, mas vai depender de como está o hábito de vida dele. E essa estratégia de reduzir, de desmamar o remédio, eu gosto e tem funcionado, tá? E nessa manutenção não só reduzida, mas a transição de volta para um GLP-1 isolado, eu acho uma boa alternativa. Não só do ponto de vista de transição, daí a gente vê, não, vou sair do remédio que é mais potente, como do ponto de vista de custo. Tá? Então, acho que isso é uma alternativa interessante. Tá? E aí, desses estudos, por isso que eu também trouxe esses estudos do OASIS, né? Isso se desdobrou para Novo conseguir aprovar a sema oral como tratamento para obesidade, tá? No entanto, qual é o problema? Por isso que eu botei aqui a dúvida. Ela vai vir não só com outro não, vai vir com o Wegovy em pílula, como ela nos Estados Unidos, eles agora têm 2 formulações do Ribelsus. Por que isso aconteceu? Eles estão em competição com o Orforglipron, né, que vai ter uma absorção melhor. Então eles modificaram, não é a mesma tecnologia do SNAC, que é aquela técnica para mudar o pH, permitir que a molécula seja absorvida, mas eles mudaram, fizeram testes com outros recipientes junto com essa mesma tecnologia e mostrou que conseguiram uma absorção melhor. Então, em função disso, eles vão lançaram já, né, o Wegovy oral, e que as doses são diferentes. Então, vai ficar meio confuso, mas é isso. Então, depois, provavelmente, eles devam fazer essa transição e tirar o Ribelsus e deixar só o Wegovy oral. Tá? Então, vai vir 1,5, 4, 9, 25. Tá? Então, teoricamente, não é intercambiável. Isso aqui corresponde a 7. A gente sempre faz esse raciocínio. Tá? Mas lá eles têm 2 formulações. O Ribelsus R1, né? Tem o Ribelsus 01. Aqui, na realidade, o 01 vai ser a segunda, né? 01 e 02.
né? Vai lá 0,2. Então é isso, tá? Então para o pessoal quando olhar vai ficar meio confuso, mas é basicamente porque eles modificaram os recipientes que eles conseguiram uma absorção melhor, tá? Então aqui as referências, o que eu mostrei, a referência da acima de 50, da acima de 25, a tiazepatida e aquela questão do reganho. E eu achei legal botar o Step 1 também de reganho com a semaglutida, tá bom? São as referências de hoje, espero que vocês tenham gostado. Abraço.